Bom, meu nome é Paulo Emerson, algumas pessoas me chamam de PE e outros me chamam de Tim. Por que o apelido Tim? O Tim é porque eu também sou músico, toco clarineta, sax, violão, canto e gosto muito de viver a vida intensamente. E o PE porque durante um tempo botaram como polícia do exército, a última linha de solução de conflitos e desafios nas organizações. Todos os dois apelidos eu gosto muito, mas estamos aí para sempre colaborar, construir algo novo. Os desafios nos motivam. As minhas habilidades existentes: eu sou desenvolvedor de sistemas, COBOL, DBase, Visual Basic, C, Sharp, Pascal, Clipper, Java, ASP, HTML e outras linguagens. A base é a lógica de programação. Quando você tem uma boa formação de lógica de programação, não interessa a linguagem se torna uma ferramenta. Banco de dados, a gente trabalha com diversos bancos de dados, MSQL, Oracle, XBase, não relacionais, Sybase. O segredo maior está em você conhecer o que é programação da lógica com a utilização da linguagem SQL. Eu sou certificado em administração de redes Novell, Microsoft, já trabalhei com várias arquiteturas, topologias, grimpagem, roteamento, configuração de switch, de roteador, onde encontrar os pontos certos de monitoração, fazer troubleshooting. E a gente, dentro da estrutura de redes, Novell foi uma grande escola para a minha vida, porque inclusive aprendi engenharia. E nessa parte de engenharia eu consegui aprender a fazer quase tudo dentro da área de TI. Suporte, sustentação em ambiente de desenvolvimento, teste, homologação, produção, alta funcionalidade e métodos de monitoração. Na área de TI eu comecei também muito novo, muito cedo, empolgado por causa de uma função seno, e a gente acabou aprendendo a montar a máquina, a configurar a máquina, a gente trazer as máquinas, as peças da cidade para poder fazer, de toda a cidade, para poder montar os melhores computadores. Ainda sou do tempo que a gente, para ter muita memória, 5 GB era uma coisa surreal. A gente aprendeu a programar em linguagens que você tinha que programar a parte de memória baixa, porque o sistema só rodava em memória baixa, tanto no DOS como NDOS, IBM DOS. Então tem uma história que é interessante. E uma habilidade de mediação eu desenvolvi pelo fato da gente estar sempre lidando com pessoas, ter uma comunicação não violenta, ou buscar a melhor forma de equacionar conflitos, que a gente possa ter a parte do ganha-ganha de ambos lados, é muito fundamental hoje nas organizações que trabalham com tecnologia. Os sistemas que eu destaco na minha carreira como desafios e ainda operacionais, que eu acho que o desafio, quando você contribui para o desenvolvimento da sociedade, é uma coisa surreal. Você tem que ter algo a mais do que o dinheiro, a mais do que o reconhecimento, é você saber que o que você faz contribui para a transformação social do mundo. Então, os principais sistemas que eu tive na minha vida foi o sistema de compensação bancária e monetização dos bancos, que eu aprendi lá na Asbácia ATP, e era uma plataforma com Clipper, Novell e grande escala, que a gente integrava o Brasil inteiro. E era um desafio porque a gente fazia a classificação dos cheques com máquinas classificadoras, Boros, as máquinas francesas, e depois a gente pegava esses cheques classificados, armazenava em lote e fazia a transmissão dentro de uma rede que não tinha criptografia, que não tinha segurança. Então a gente tinha todos os mecanismos de controle. E uma coisa que marcou muito, foi um dos poucos locais na minha vida que eu vi a fábrica de software funcionar com um conceito total de fábrica de software. A gente conseguia em uma semana automatizar todo um banco. E uma coisa surreal, porque hoje as empresas não conseguem desenvolver uma aplicação em uma semana. E isso tem um método, tem um conceito de fábrica que é muito interessante, que as empresas hoje deveriam pegar e implementar mesmo de fato, para ter uma identidade visual, ter um método de programação mais seguro, mais assertivo, e também ter maior garantia dos dados, porque à medida que você se especializa no método e define um método, você passa a ter um diferencial no mercado. Nos Correios foi o primeiro contato que eu tive com
Visual Basic praticamente falando. E foi um desafio muito grande, porque eu trabalhava com a plataforma de VB que não era muito boa. Então eu tive a oportunidade de fazer a migração de uma plataforma em Clipper para uma plataforma em Visual Basic, mudando os conceitos, saindo de um banco de base XBase, um SGBD de padrão XBase, e a gente passando por um Access da vida na época, para depois migrar para um SQL. E foi um produto que foi, vamos dizer assim, na época foi a transição para uma modernidade. Depois eu tive um outro sistema chamado SCDP, do Ministério da Educação e Cultura, que a gente assumiu um sistema que não tinha documentação, característica básica da maioria dos sistemas, não tinha mapeamento de processo, mapeamento de negócio, existiam algumas travas ocultas dentro do sistema de programação mesmo, e foi um grande projeto. Esse projeto alimentou o MEC, alimentou a FNDE, depois passou para o Ministério da Saúde, e depois de um tempo ele voltou a bater na minha vida lá no Ministério do Planejamento, onde o SERPRO passou a assumir a estrutura do SCDP e se tornou um sistema web fantástico, extraordinário. Mas até hoje ainda continuam tendo consultas em SQL que foram montadas na época do MEC. O Quetrex BR já foi uma empresa privada, Autotrack, monitoramento satelital das frotas de transporte, onde nós contribuímos aí com aumento significativo da receita do sistema, que já era líder no mercado em 95%, melhoramos a aceitação do usuário, melhoramos a operacionalização das atividades de implantação e manutenção dos monitores, que a gente chama de capacete, e Autotrack está aí no mercado com excelência fantástica, tem uma equipe lá que até hoje é sensacional. CEFEM, no DNPM, Ministério da Minas e Energia, foi meu primeiro contato com a parte de mineração, recursos minerais, e é uma base de dados que é fantástica, é uma base de dados que tem informações que são muito estratégicas para o país, tem uma história da propriedade no Brasil, né? E assim, é algo que movimenta alguns milhões mensalmente. Tive a oportunidade de contribuir para os padrões de interoperabilidade do governo federal, que é a IPING. Tive a oportunidade de colaborar para a construção, para a implantação e implementação do I3Gov, que é a Integração Inteligência e Informação do Governo Federal, que para mim, na minha visão, é o maior BI B2B de informações da América Latina, se brincar do mundo, e aonde nós tivemos a oportunidade de contribuir na época com a implementação de software livre no Brasil e com a política de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico do país. Logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o PNP Web, que foi o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego. Nós fizemos uma correção fortíssima dentro de ASP e HTML na época, e foi uma estrutura realmente trabalhosa, porque é um programa que estava há 4 anos sem estar com um funcionamento excepcional. Nós tivemos que corrigir esse programa em 3 meses, e dentro de 9 meses nós estávamos com todas as ações que o programa contemplava na época. Logo depois a gente teve que fazer um TAC da Datamec para a Dataprev, onde a gente pegava a estrutura que tinha sido privatizada, que cuidava aí de toda a parte de trabalho, geração de trabalho, emprego e renda, com programas estratégicos do Brasil, e que eu digo hoje que são os programas mais importantes de desenvolvimento socioeconômico do país, e foram migrados para a Dataprev. Nesta época a gente fez algumas definições, tipo qual tecnologia que deveria ser adotada, qual linguagem que essa nova estrutura deveria ser implementada. Então nós fizemos algumas escolhas lá atrás no Java, e graças a Deus estamos aí mesmo depois que eu saí da Dataprev, a empresa continua sendo excelência nessa construção. Logo depois eu tive a oportunidade de entrar para a Dataprev, onde a gente participou basicamente da modernização da empresa, com a implementação de acordo de níveis de serviço, implementação de, vamos dizer assim, portfólio de produtos. Conseguimos melhorar conjuntamente a atuação e o recebimento
Então a DataPrev nessa modernização eles adotaram Java como linguagem, dashboards, transparência, expansão de serviços, modernização de data center, sala de crise, sala cofre, planejamento estratégico e plano de ações. São projetos da DataPrev, são atividades da DataPrev que eu colaborei diretamente. Inclusive a DataPrev recentemente agora recebeu a certificação Tier 3 completa, mas esse projeto já tinha sido escrito desde 2007, foi amadurecido em 2011, e quando eu saí em 2016, era um projeto que a gente estava, que era uma das, vamos dizer assim, a cereja do bolo da empresa. E isso vai deixar com que a DataPrev, durante muitos anos, seja referência de tecnologia. Ser datapreviano foi uma honra e é uma empresa que eu vou sentir falta durante muitos anos. Métodos e tecnologias. A gente trabalha com Corbett, ITIL, PMP, PMI, Scrum, Kanban, Agile, W3C, SOA, Web Service, KPI e outras, tá? Outros métodos de tecnologias, porque quando a gente escreveu a EPING, só lá são 184 tipos de métodos e certificações que já foram recomendados para o Brasil. Orientação a objetos, e voltando, é bom lembrar que isso foi feito da EPING em 2004 para 2005. Orientação a objetos, orientação a negócio e métodos. Então, dentro da área de desenvolvimento, o pessoal fala muito de orientação a objeto. Eu já digo que a gente tem uma estrutura de orientação em negócios que foi feito com os métodos que foram implementados dentro do I3Gov e dentro do PNP Web. Porque a aplicação, o desenvolvimento de uma aplicação, ela tem que ter uma condição, uma possibilidade de se adaptar rapidamente a algumas necessidades, sejam elas políticas, sejam elas determinadas. A maioria das empresas que dizem que trabalham com a parte de fábrica de software ainda falta algumas coisas do tipo ter uma identidade visual corporativa que a gente modifique em apenas poucos cliques, ou ter um controle de excelência de codificação para que a gente tenha a mitigação, a redução dos possíveis erros, tratamento de erros. Então existem várias coisas dentro da área de desenvolvimento, quando a gente trata dentro da área de produção de uma fábrica, de serviços de fábrica de software, que as empresas poderiam ser melhores, trabalhando inclusive com a parte de RoboHelp, ter a parte de documentação mais forte. A gente trabalhou com Data Warehouse, Data Marts, Big Data, Dashboards, a parte de Machine Learning na época que a gente começou a trabalhar muito forte com isso, a gente ainda estava muito incipiente, não tinha as ferramentas muito adequadas. Essa parte de Machine Learning ainda continua vindo na maioria das coisas que eu colaborei dentro das organizações, ainda com a decisão do gestor. Eu tenho muito conhecimento na estrutura da Cisco, Novell, Microsoft, dentro da parte de redes. DevOps, automação, schedule, também é uma outra coisa que a gente domina bastante. As padronizações de BPM, BPEL, EPING, a parte de ETL, a parte que a gente trata aí até com dados não estruturados, também nós temos bom conhecimento dentro da estrutura. Supply chain, logística, são coisas que hoje você não pode pensar em desenvolver produtos que não tem uma linha de produção, um objetivo, uma continuidade de negócio. A gente tem que pensar muito hoje numa coisa chamada sustentabilidade, continuidade e evolução. Temos a habilidade dentro da área de perícia e laudos para contratos, licitações, serviços e ativos. Ou seja, dentro da estrutura de contratação e licitações, temos habilidade para trabalhar em todo o contexto. E método de autocomposição de conflitos e soluções. Isso para uma pessoa que trabalha como um ponto de atendimento estratégico avançado dentro dos órgãos ou dentro dos clientes, para que a gente possa tratar a necessidade do desenvolvimento da aplicação, a necessidade da atuação da aplicação a nível macro. É importante ter uma pessoa que domine muito da infraestrutura, que domine muito da área de desenvolvimento, que domine muito da área de banco, para que ela possa auxiliar com que as equipes possam trabalhar de uma maneira mais orquestrada, melhorando assim o nosso prazo de entrega, melhorando assim a nossa condição de qualidade, melhorando assim a possibilidade da empresa alavancar novos negócios. Formação, cursos, certificações, nós temos algumas pós em mediação, negócios internacionais com habilitação internacional, implementação em software livre e direito digital e compliance.
Eu sou bacharel em Direito, sou tecnólogo em processamento de dados. Eu faço continuamente curso de atualização na ENAP, que é Gestão Pública, Fiscalização e Controle Social, que é aberto ao público, e quando a gente está contratado ou quando a gente está alocado dentro da estrutura de serviço público, fica mais fácil. Eu sou certificado Novel em Administração de Redes Novel. Eu tenho um curso da Engenharia de Redes Novel, tenho alguns cursos da Cisco, tenho um curso da Microsoft SQL, Clipper Avançado, Visualizer, VisualGen, que é a plataforma da IBM, Microsoft Fundamental C, Segurança da Informação, Inglês, Americano e Britânico, Direito Portuário, Despachante aduaneiro, Gestor de Operações Portuárias, e a gente tem também a parte de perito e laudos judiciais. Eu também tenho aí um catálogozinho que a gente pode depois compartilhar com vocês para que vocês possam conferir as certificações que nós temos. Magistério para EAD e ensino superior. Além de tudo, a gente dá também treinamento e capacitação para as equipes, porque o grande detalhe de você trabalhar com gestão, operação ou em qualquer posição dentro da área de TI, dentro da organização, é você criar multiplicadores. Então a gente tem que ter a habilidade e capacidade de passar ou transmitir o conhecimento para fortalecer o conceito dentro da instituição. As habilidades são construção de solução, redução de ruídos, foco nos objetivos. Eu sou perfeccionista. A gente tem que saber valorizar os nossos recursos, porque nem sempre o salário a gente consegue aumentar, mas a gente consegue fazer com que a pessoa se sinta uma parte importante do processo. Multiplicador de conhecimento. As soluções que a gente busca construir para as organizações, para as equipes, é que elas possuem alta disponibilidade e continuidade. E a coisa mais importante é a postura da nossa marca, é a postura da organização. Qual que é a nossa missão? Nós temos que ter a consciência que hoje a marca, a imagem diz tudo. Então, o foco tem que ser os nossos clientes, e todas as pessoas que trabalham conosco são nossos clientes. Então a gente tem que ter excelência no atendimento, excelência na qualidade, excelência na valorização e buscar compreender o que o cliente deseja. E claro, poder agradecer a oportunidade. A gente tem que trabalhar da forma que a gente colabore, some com os recursos existentes nas organizações. E caso prefiram, podem acompanhar e checar algumas atualizações, sempre estão disponíveis aí no LinkedIn, tá aí meu link disponível para que vocês possam olhar. E eu espero que possamos desenvolver grandiosos produtos e promover a transformação social. Vai ser de fundamental importância. Muito sucesso, muito obrigado pela oportunidade e vamos ver o que a gente pode fazer com vocês. Um abraço.